Capítulo 258 Os Reinos e Níveis. Depois de explicar um pouco do que realmente se tratava o reino dominador, Endao olhou para Gold enquanto comentava: você passou por cada um desses estágios, então corrija-me se encontrar alguma falha. Gold não respondeu nada, somente um leve erguer de sobrancelhas foi feito por ele. Endao, então prosseguiu. Cada etapa do reino dominador exige grandes aumentos de força física, interiormente e exteriormente, mas, apesar de cada nível criar as condições para esse aumento de força, a verdadeira natureza e o verdadeiro desafio desse reino é se preparar para romper o segundo grande gargalo, que não tem nada a ver com o corpo em si. Durante todo o reino dominador, a disparidade entre as capacidades do corpo e do espírito do indivíduo aumenta exponencialmente. Essa foi uma das armadilhas que Jeb colocou na biologia universal. Por causa desse desequilíbrio, o desenvolvimento da alma nunca seria o foco do indivíduo que buscava poder, porque ele sempre buscaria aumentar a sua força física, pelo menos a lógica o conduziria a esse caminho. Esse desvio foi criado porque era na transição entre o reino dominador e o próximo que estava o primeiro ponto fraco da lei de Jeb. O aprimoramento da alma era visto como algo perigoso naquele estágio, porque em uma escala existencial, era esse estágio que definia o futuro crescimento do indivíduo. Uma vez, eu vi quando o grande Arcanjote deu o exemplo de um galho de árvore. Ele não poderia estar mais correto. Algo que começa a crescer e se desenvolver de forma irregular, terá um caminho igualmente irregular que um dia o levará a impedir o seu próprio crescimento. E nesse estágio, o refino da alma de um indivíduo é crucial, porque como ele te disse e você pôde sentir naquela ocasião, quanto mais refinada e completa for a alma, mais fortes e numerosas serão as raízes do cultivo. Além da filosofia por trás desse fato, existe também uma explicação física, que está no fato de que nesse estágio são definidas e expandidas as conexões entre a alma e o corpo físico que o indivíduo terá pelo resto da vida. Depois de pisar no reino da alma, não tem mais volta, é impossível corrigir ou refazer essas conexões. Era considerado praticamente impossível que qualquer criatura pudesse pisar no reino da alma, mas mesmo que isso acontecesse, essa armadilha de Jeb limitaria o futuro dela. Esse limite tem a ver com o que acontece a partir do próximo estágio, que é o reino opressor. O reino opressor é a consolidação da união entre o corpo e a alma. Cada nível do reino opressor reforça as conexões entre os dois e faz parte de um processo de atração que, a partir desse ponto, começa a romper as barreiras que bloqueiam e afunilam a energia espiritual, além de estancar os pontos que faziam ela escoar para fora do indivíduo. O nome opressor condiz bastante com as características deste reino, porque nele há um aumento substancial de poder que pode ser capaz de materializar qualquer desejo opressor de um artista marcial. Assim como a transição entre todos os reinos anteriores, o gargalo entre o reino opressor e o próximo exige um acúmulo muito grande de energia espiritual para ser rompido. Contudo, por não se tratar mais de um estágio de formação e sim de consolidação, o acúmulo de uma quantidade tão alta de energia espiritual proporciona uma capacidade singular ao indivíduo. Ao romper o gargalo do reino opressor e pisar no reino atroz, a quantidade de energia espiritual que o indivíduo que pode acumular e manipular começa a entrar em harmonia com grande parte da energia espiritual ao seu redor. E assim, ele passa a ser capaz de sentir manipular, num raio de alguns metros à sua volta, todo o fluxo de energia espiritual do ambiente, o que proporciona a ele a incrível capacidade de voar. A maioria não entende de onde vem e como funciona o voo no mundo marcial. É quase uma unanimidade quando dizem que o artista marcial pode se livrar da gravidade quando chega no reino atroz, mas somente quem pisa nesse reino consegue entender que essa ideia não poderia estar mais equivocada. Ao sentir e manipular o fluxo de energia espiritual ao redor dele, o artista marcial pode usá-lo para impulsioná-lo em qualquer direção ou estabilizá-lo. Por ser uma energia pura e suave, a energia espiritual de um ambiente pode ser facilmente manipulada por quem chega a esse estágio. Viajar por ela, usando a força dela, é algo que se torna simples com o tempo. Você, por exemplo, quando equipa uma de suas armaduras, você consegue voar por um tempo limitado. Isso se deve ao fato de que você usa a energia espiritual do ambiente como condutora da energia elétrica que você libera através da armadura.
Você consegue manter essa condição apenas por um tempo específico, porque você gasta a sua própria energia para manter esse processo, ao contrário de um atroz, que consegue manter a energia espiritual dele inalterada enquanto utiliza a energia externa para se manter no ar. Essa expansão de percepção e capacidades não se resume a apenas a capacidade de voar. Ela contempla uma série de outros avanços que vão desde a evolução interna à ampliação no raio de abrangência desse controle, bem como a amplificação da intensidade de manipulação da energia externa. Quanto maior o nível de um atroz, maior será o raio do campo de controle dele, podendo transformar, em uma escala proporcional à capacidade de armazenamento de energia espiritual que ele possui, todo o ambiente que o cerca. Isso cria novas possibilidades e um novo caminho para o artista marcial, que deve aprender a expandir esses horizontes, enquanto acumula uma quantidade igualmente grande de energia espiritual para romper cada barreira de nível que o habilita a expandir a sua capacidade de armazenamento. A superação do último nível do reino atroz exige a capacidade de armazenar muita, mas muita energia espiritual, porque para pisar no reino suzerano, o indivíduo deve ter energia espiritual suficiente para estar em harmonia com a energia em um raio de quilômetros e usá-la a seu favor para forçar a barreira que o separa do próximo reino suzerano. Esse é mais um nome que define bem a capacidade de alguém que chega a esse ponto do caminho marcial. Como uma imensa capacidade de poder interno e um controle de ambiente que abrange quilômetros, um suzerano pode facilmente mudar um campo de batalha ou apagar uma cidade do mapa. Isso torna o indivíduo apto a se tornar soberanos de uma região inteira. Assim como o reino opressor, o reino suzerano é mais um estágio de consolidação. Expandindo as capacidades de controle e armazenamento de energia, o indivíduo avança no entendimento da energia espiritual. O poder de um suzerano aumenta muito de um estágio para o outro, e um único nível de diferença é um limiar suficiente para tornar praticamente impossível que aquele de maior nível perca uma luta. Também, para a maioria dos seres, esse é o limite do caminho marcial, porque para avançar para o próximo reino, o artista marcial precisa conseguir sentir a forma mais pura da energia espiritual ou, mesmo que sem querer, tocá-la. Grandes corpos celestes como planetas e estrelas tendem a receber uma carga imensa de energia espiritual a cada segundo. É essa energia que dá vida a tudo o que vemos ao nosso redor. Todas as formas de vida existentes no universo recebem, de alguma forma, um pouco dessa energia. Um planeta, por exemplo, além de receber a energia espiritual, ele distribui essa energia para todas as formas de vida que o habitam. Essa distribuição torna mais simples a absorção de energia espiritual para as formas de vida irracionais como plantas, insetos e ética. Afinal, elas não têm as condições necessárias para fazer descobertas por si mesmas. Esse tipo de comportamento da energia espiritual não foi sempre assim. Depois que a lei de Jeb entrou em vigor, ela passou a se comportar dessa forma para que todos os tipos de vida tivessem a sua continuidade. Da mesma forma que os seres irracionais, os seres racionais também recebem essa energia que, como eu disse anteriormente, tem um potencial de absorção muito mais simples. Porém, quando um indivíduo chega a um estágio onde ele acumula muito poder como no reino suzerano, para não prejudicar o equilíbrio da energia espiritual distribuída para os seus habitantes, o planeta passa a restringir a quantidade de energia espiritual que esse indivíduo pode receber. Pense nisso como um mecanismo de defesa e uma forma de sustentabilidade. Por conta da restrição desse fluxo de energia espiritual, o suzerano tende a estagnar o cultivo, chegando ao limite das suas capacidades. Somente aqueles que conseguem ter uma nova visão sobre a energia espiritual e se arriscam a buscar outras formas de ligação a ela são capazes de talvez romper o gargalo que os separam do próximo reino. Por conta da interferência da energia espiritual distribuída pelo planeta e do hábito de cultivar aquele tipo de energia, sentir a energia espiritual do universo é um processo extremamente difícil. A não ser que você seja direcionado a esse caminho, saber que ela existe e que há uma maneira de se ligar a ela é uma tarefa que pouquíssimos pensavam e têm sucesso em realizar. Somente quem consegue sentir essa energia é capaz de acumular o montante de energia necessária para forçar o próximo grande gargalo e alcançar o famigerado reino profano, um estágio onde a lei de Jeb está por um triz e as amarras do artista marcial estão a um fio de serem rompidas.